Shalom, amados, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Que a paz de Cristo e a esperança do nosso Senhor Jesus esteja com você. Hoje, nesse vídeo, quero trazer para vocês um assunto que nos atinge todos os dias: o pecado. O pecado é uma das maiores formas que nos afasta do nosso Senhor Jesus. E Deus nos dá o perdão, mas temos que nos atentar para cada fase, cada pecado que cometemos. Amém? Hoje vou trazer uma reflexão para vocês, que você se atente ao vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com alguém e Deus te abençoe. Antes, vou te dar 30 conceitos para você estar vencendo o pecado. Primeiro, busque o auxílio de Deus em oração. Segundo, leia a Bíblia diariamente. Terceiro, participe de grupo de orações e estudos bíblicos. Quarto, evite companhias e ambientes que possam levar à tentação. 5. Mantenha sua mente ocupada com atividades saudáveis e produtivas. Número 6. Identifique seus gatilhos e evite-os. 7. Reconheça sua fraqueza e dependa da força de Deus. 8. Peça perdão a Deus e aos outros pelos seus pecados. 9. Seja honesto consigo mesmo e com os outros. 10. Tenha um plano de ação para lidar com a tentação. Número 11. Cultive relacionamentos saudáveis e edificantes. Aprenda a controlar seus pensamentos. Número 13. Pratique o autocontrole em outras áreas da sua vida. 14. Seja disciplinado e estabeleça limites saudáveis. 15. Não se isole, busque ajuda e apoio. 16. Pratique a humildade e a gratidão. Número 17. Desenvolva sua espiritualidade. Número 18. Seja perseverante e não desista. 19. Aprenda com seus erros e fracassos. Número 20. Seja transparente e vulnerável com pessoas de confiança. 21. Evite o orgulho e a autojustificação. 22. Busque tratamento profissional se necessário. 23. Aprenda a lidar com as emoções de forma saudável. Fortaleça sua fé e confiança em Deus. 25. Pratique o perdão e a reconciliação. Não ceda à pressão social ou cultural. 27. Seja responsável pelas suas escolhas e ações. Número 28. Cultive a alegria e o bom humor. 29. Faça exercício físico e cuide da sua saúde. Número 30. Mantenha uma perspectiva de longo prazo e pense nas consequências a longo prazo das suas ações. Amém? Agora eu vou trazer uma breve reflexão de como nós podemos vencer o pecado. O pecado é uma luta constante na vida do homem e muitas vezes nos sentimos fracos e incapazes de vencê-lo. Porém, a vitória sobre o pecado não é algo inalcançável ou impossível de se alcançar. Para vencer o pecado é necessário entender que essa batalha não é uma luta somente contra a tentação, mas também contra as nossas próprias fraquezas e tendências. A vitória sobre o pecado começa com o reconhecimento da nossa necessidade de ajuda e da nossa dependência de Deus. Não podemos vencer essa batalha sozinhos. É preciso pedir a ajuda de Deus em oração, ler a Bíblia e buscar a orientação divina para nossas vidas. Além disso, é importante cercar-se de pessoas que compartilham dos mesmos valores e princípios, que podem nos ajudar a manter o foco em nosso objetivo e nos apoiar quando enfrentamos dificuldades. Também devemos evitar ambientes e situações que possam nos levar à tentação, identificar nossos gatilhos e estabelecer limites saudáveis para nós mesmos. É preciso ter disciplina, autocontrole e perseverança para vencer o pecado, reconhecer nossas fraquezas e limitações, aprender com nossos erros e buscar ajuda profissional. Também fazem parte do processo de vencer o pecado. Mas acima de tudo, é importante manter uma perspectiva de longo prazo, pensar nas consequências das nossas ações e cultivar uma espiritualidade saudável, que nos ajude a manter o foco e nos valores que queremos seguir. Com a ajuda de Deus e o esforço contínuo, é possível vencer o pecado e ter uma vida plena e feliz. Aqui são 3 versículos bíblicos que ajudam nós a vencer o pecado. Disse Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu.
depois vem e segue. Mateus 19, 21. Esse versículo nos lembra que a nossa prioridade deve ser a seguir a Deus e obedecer aos seus mandamentos, deixando de lado as coisas que nos afastam dele. Foge também das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam ao Senhor. 2 Timóteo 2:22. Este versículo nos ensina a fugir das tentações e seguir a justiça e a fé de Deus, buscando a companhia de pessoas que compartilham dos mesmos valores. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgride, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo. Pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Ezequiel 18:31. Esse versículo nos incentiva a reconhecer nossos erros, pedir perdão a Deus e buscar uma transformação interior, deixando para trás as práticas que nos afastam de Deus e seguindo um caminho novo e melhor em sua direção. Como que o pecado nos afeta a cada dia? O pecado que afeta o homem. O pecado é um termo bíblico que se refere a qualquer comportamento, pensamento ou atitude que vai contra os mandamentos de Deus. Quando uma pessoa peca, ela se afasta de Deus e de seus princípios, o que pode ter consequências negativas em sua vida. O pecado afeta a vida do homem de várias maneiras. Primeiro, ele nos separa de Deus, que é a fonte de toda verdade e sabedoria, amor e vida. Isso pode levar a uma sensação de vazio, solidão e falta de sentido na vida, além de dificultar a comunhão com outras pessoas. Se você se sente assim, praticamente o pecado está em seu coração. Além disso, o pecado pode ter consequências emocionais como sentimento de culpa, vergonha, arrependimento e tristeza. Ele também pode levar a conflitos e ruptura nos relacionamentos, bem como problema de saúde física e mental. O pecado pode levar às más escolhas e hábitos destrutivos, como vícios, mentiras, violência, egoísmo e orgulho, e tem efeito negativo em nossa vida e na vida das pessoas ao nosso redor. O pecado pode nos levar a buscar prazeres temporários e mundanos, em vez de buscar a verdade, a verdadeira felicidade e realizações que só podem ser encontradas em Deus. Por fim, o pecado pode levar a consequências espirituais negativas, como a perda de fé, esfriamento espiritual, distanciamento de Deus. Por isso é importante buscar a Deus, confessar nossos pecados e seguir seus caminhos, a fim de evitar essas consequências e encontrar a verdadeira vida em Cristo. Como que o homem consegue parar de pecar? Parar de pecar é um desafio constante na vida do homem, mas é possível alcançar a vitória sobre o pecado com a ajuda de Deus e a prática de disciplinas espirituais. Buscar a Deus, a primeira e mais importante etapa para parar de pecar é buscar a Deus e sua orientação em sua vida. A oração, a leitura da Bíblia e a participação de uma comunidade de fé são fundamentais para fortalecer a relação com Deus. Confessar os pecados. É importante reconhecer e confessar os pecados diante de Deus e buscar o seu perdão e restauração. A confissão deve ser sincera e acompanhada de um desejo de mudar e abandonar o pecado. Renovar a mente. É importante renovar a mente com a verdade de Deus e substituir pensamentos e hábitos pecaminosos por pensamentos e atitudes que honrem a Deus. A meditação na palavra de Deus é uma disciplina que pode ajudar a renovar a sua mente. Fugir das tentações. É importante evitar situações e pessoas que podem levar à tentação e ao pecado. A disciplina da autodisciplina pode ser importante aqui. Buscar ajuda. Quando necessário, busque ajuda de outro cristão ou profissionais da área de saúde mental ou física para ajudar a lidar com vícios ou outros problemas que possam estar relacionados ao pecado. Perseverar na fé. Parar de pecar é um processo contínuo e leva tempo. É importante perseverar na fé e buscar a Deus regularmente, sabendo que Ele nos capacita a vencer o pecado. O que Deus diz sobre o pecado? Deus fala muito sobre o pecado na Bíblia, que é a sua palavra. A Bíblia ensina que o pecado é uma ofensa contra Deus, que é santo e justo, o que ele tem consequências sérias. A seguir, lista alguns exemplos.
de como Deus fala sobre o pecado. Primeiro, o pecado separa o homem de Deus. Deus é santo e não pode tolerar o pecado. O pecado cria uma barreira entre Deus e o homem, que só pode ser removida pelo arrependimento e pela fé em Jesus Cristo. Isaías 59:2 e Romanos 6:23. O pecado é uma transgressão da lei de Deus. Deus deu a lei e mandamentos para o bem do homem e para a sua própria glória. Quando o homem desobedece essa lei, ele está em pecado. 1 João 3:4. O pecado tem consequências muito graves. Deus é amoroso e misericordioso, mas também é justo. Ele não pode ignorar o pecado e suas consequências, que incluem morte espiritual e eterna, dor e sofrimento, e separação de Deus. Romanos 6:23 e Tiago 1:15. Deus odeia o pecado. Embora Deus ame o homem, ele odeia o pecado e suas consequências. Ele é santo e justo e não pode tolerar o mal. Provérbios 6:16 ao 19 e Salmos 5:4. Deus oferece perdão e salvação. Mesmo que o homem tenha pecado, Deus oferece perdão e salvação através da fé em Jesus Cristo. Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou o terceiro dia, oferecendo a vida eterna a todos que creem nele. João 3:16 e 1 João 1:9. Deus quer que o homem se afaste do pecado. Deus não quer que o homem continue no pecado por muito tempo. Ele deseja que o homem se arrependa e viva uma vida de santidade e obediência à sua vontade. Ezequiel 18:30 ao 32 e 1 Pedro 1:16. Amém? Como que Jesus venceu o pecado na cruz? Jesus Cristo é um exemplo supremo de vitória sobre o pecado e a morte. Na cruz ele venceu o pecado e a morte de uma vez por todas, abrindo o caminho para a salvação e a vida eterna. A vitória de Jesus sobre o pecado na cruz começa com sua encarnação. Jesus, sendo Deus, assumiu a forma humana para redimir o pecado da humanidade. Ele viveu uma vida perfeita e sem pecado, cumprindo completamente a lei de Deus. Ao fazer isso, ele tornou-se o sacrifício perfeito pelo pecado. Na cruz, Jesus suportou a ira de Deus em nosso lugar. Ele levou sobre si todos os nossos pecados e as suas consequências, sofrendo a morte que merecíamos. Ele morreu como substituto pelos pecados, pagando a pena pelo pecado do seu próprio sangue. A vitória de Jesus sobre o pecado na cruz foi confirmada com sua ressurreição dentre os mortos. Jesus venceu a morte e o pecado, demonstrando sua autoridade sobre ambos. Sua ressurreição é uma garantia da nossa salvação e vida eterna. A vitória de Jesus sobre o pecado na cruz ofereceu a todos a oportunidade de arrependimento e salvação, através da fé em Jesus Cristo. Podemos ter nossos pecados perdoados e ser reconciliados com Deus. Podemos receber o Espírito Santo e ter ajuda divina para vencer o pecado em nossas vidas. Em resumo, a vitória de Jesus sobre o pecado na cruz é a base de toda a fé cristã. Ela oferece a todos a oportunidade de serem perdoados e reconciliados com Deus e de receber a vida eterna. A cruz de Cristo é o símbolo máximo do amor, da graça e do poder de Deus sobre o pecado e a morte. Amém? Que Deus possa nos abençoar e nos guardar a cada dia. Vou fazer uma oração, que Deus te abençoe e que nós possamos vencer o pecado. Feche seus olhos nesse momento e vamos orar a Deus. Querido Deus, venho diante de Ti hoje para pedir ajuda para vencer o pecado em minha vida. Reconheço que não posso fazer isso sozinho, mas com Tua ajuda posso resistir a tentações e viver de acordo com a Tua vontade. Peço perdão, meu Deus, pelos meus pecados e pelas vezes que falhei em resistir às tentações. Peço que o sangue de Jesus Cristo derrame na cruz, purifique-me de todo pecado e me dê forças para seguir em frente. Peço que o Espírito Santo de Deus me ajude a resistir às tentações e a escolher o caminho da santidade. Que Ele me dê sabedoria, discernimento para fazer as escolhas certas e me guie em cada passo. Peço, meu Deus, que Tua palavra seja uma luz para o meu caminho e que eu possa meditar nela de dia e de noite, para que eu possa conhecer Tua vontade e seguir os Teus mandamentos. Ajuda-me, Senhor, a ser bom, a odiar o que é mal e ser firme em minha fé e vencer o pecado em minha vida. Capacita-me, Senhor, a ser um testemunho poderoso do Teu amor e da Tua graça e levar outros a conhecer a Tua palavra e o caminho de salvação. Eu Te agradeço, Deus, por Tua fidelidade e amor por mim. Eu confio em Ti, eu creio que Tu me darás forças e a ajuda que preciso para vencer o pecado em minha vida. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe você.
que você possa entender que o pecado nos afasta de Deus. Mude a sua vida, peça perdão, se arrependa, conserte sua vida diante de Deus. Amém? Que esse vídeo te abençoe. Peço que você compartilhe, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e seja abençoado pela palavra de Deus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo. Shalom.